Olá, ouvintes do Ausculta. Hoje nós estamos aqui dando início a uma série, né, que nós vamos discutir sobre ausculta paliativa. Nossa ideia é falar sobre cuidados paliativos, uma vez que a nossa sociedade cada vez mais está envelhecendo numa tendência mundial e que nós precisamos pensar também sobre essas possibilidades de cuidado para essas pessoas, né, que ao envelhecer, ao adquirir doenças, né, cada vez mais precisarão de cuidados integrais e ativos. Cuidados paliativos são definidos como os cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida. Para discutirmos esse importante tema hoje, agradeço muito a presença das nossas convidadas, né? Professora doutora Línia Honorato, né? Que é médica e paliativista. Se apresente um pouquinho para a gente, por favor. Meu nome é Línia, eu sou médica, sou docente das Arnes. Eu atuo na área de medicina paliativa em Itumbiara e nós estamos dando início, né, a esses episódios para tentar esclarecer um pouco mais e trazer um pouco mais de informações sobre cuidados paliativos, né, que é algo muito novo no nosso país, principalmente aqui na nossa região, mas que traz uma diferença muito grande, né, para a qualidade de vida desse paciente que se encaixa no tratamento de cuidados paliativos. Obrigada pela sua presença, Línia. Além da Línia, nós teremos também a Raquel, né? Que Raquel, nós nos conhecemos em outra oportunidade. Vou deixar que ela se apresente para vocês, porque a presença dela para nós aqui hoje é muito importante para trazer sobre essa realidade mesmo, né? Entre o que nós vemos na teoria, nas políticas públicas e o que a gente está conseguindo entregar nessa prática, né, assistencial. Raquel, quem é você? Meu nome é Raquel Antonialho, eu sou professora. E eu vim participar para poder contar da minha experiência como familiar de pessoa portadora de uma doença incurável. O meu pai desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que vai impedindo movimentos e, eventualmente, impede que a pessoa consiga respirar e leva o paciente a óbito. Não tem cura e ele deixou claro desde o início que ele não queria ser mantido vivo através de aparelhos. Então, a gente teve que enfrentar a realidade do Brasil com relação a cuidados paliativos. Raquel, sua presença para nós hoje é fundamental. Muito obrigada pela sua generosidade em partilhar com a gente, né, sobre essa experiência que você teve, ocorrida há cerca de 2 anos, né? Isso. Sem dúvida, a gente conseguir que toda aquela experiência que vocês viveram traga mais para a nossa educação médica, né, para a nossa educação em saúde, de todas as pessoas interessadas nesse tema que estão buscando ele através do nosso podcast. Eu não me apresentei, eu sou a professora, né, docente das Arnes, psicóloga, paliativista também, Suzana Ramos. Enfim, vou conduzir hoje essas nossas reflexões aqui, né, a respeito dessa teoria, dessa prática e do que a gente vê como uma possibilidade para o futuro, né, do cuidado paliativo. Para a gente iniciar, gostaria de perguntar, e nós vamos introduzir alguns temas aqui, né, que são importantes do cuidado paliativo. Geralmente a gente fala muito a respeito de autonomia, comunicação de notícias difíceis, né, diretivas antecipadas de vontade. E hoje, nesse relato nosso aqui, nós vamos conseguir, né, nós pretendemos, né, ir pontuando para vocês que estão nos ouvindo sobre essas teorias no relato de caso que a Raquel vai trazer para nós. Então, partindo disso, vamos começar do início, né? Na formação médica hoje, a gente fala muito a respeito da necessidade de estar capacitado para a comunicação de notícias difíceis. Raquel, como foi na ocasião, né, do seu pai, né, do diagnóstico do seu pai? Vocês sentiram que tiveram a informação adequada? Eu posso te dizer que, ao mesmo tempo em que nós tivemos a informação adequada, nós também tivemos informação não adequada. Para poder efetivamente fechar o diagnóstico da doença, é necessário que ela progrida. E no caso do meu pai, foi um período de mais ou menos 3 meses fazendo exames para que fosse detectado que ele estava perdendo os movimentos, que ele estava perdendo as forças. Nós tivemos contato com médicos que foram altamente honestos e falaram, olha, tem possibilidade de ser um monte de coisa, um monte de doenças, inclusive mencionou a ela. Mas, no desespero, por conta do ter que esperar o tempo passar, a gente acabou procurando outros médicos.
e um desses médicos pegou os exames, avaliou meu pai e falou: isso não é ela. Então, um processo que já estava sendo aceito, que existia uma possibilidade grande de que seria uma doença grave, incurável e progressiva, a gente recebeu um balde de esperanças, de presente, que a gente não sabia que no final ia ser um balde de água fria. E esse acontecimento foi complexo, porque quando a doença progrediu mais um pouco, que aí foi o período de mais ou menos umas 3 semanas ou um mês, que ele pegou os novos exames e falou: não, isso é ela, a gente não estava preparado mais. A esperança tinha sido criada e a falsa esperança dói. Então, sobre a minha experiência, tive informações corretas e incorretas. Uhum. Professora, doutora Línia, né? O diagnóstico de ELA é complexo para o profissional conseguir conduzir? Qual que é a sua visão como médica? E é justamente isso, né? Para a gente dar um diagnóstico de certeza, a gente tem que esperar a doença realmente começar a progredir com sintomas específicos dela, né? E o que eu vejo muito, né, é a criação dessa falsa esperança. Porque, principalmente em pacientes que estão lúcidos, né? Pacientes que são orientados, a gente até já chegou a comentar, né? Às vezes a gente tem pacientes que são analfabetos, mas que se você souber explicar, se você chegar e explicar para ele o que tá acontecendo, ele vai entendendo aos poucos. Não adianta você descarregar um caminhão de teoria sobre a doença, mas pelo menos falar assim, olha... Falo muito isso para os alunos. Não sei o que é agora. Às vezes, daqui 1 semana, 2 semanas, a gente consegue realmente te dar certeza. Mas falar o contrário, não preocupa, isso aí vai passar, é algo temporário. Nós temos, eu falo, quando a gente vai ver o paciente, você tem que pensar em você e na sua família. Nós temos isso, né? Se você pode se apegar a 1% de cura, a gente vai se apegar a 1% de cura e não aos outros 99% de que vai dar errado. E o que você falou, né, Raquel, acontece muito, porque a gente vai se preparando, né, principalmente quando tem, né, uma família mais unida. Então, né, a gente vê que vocês sempre foram uma família muito unida. Então, a gente vai se apegar a esse 1% e não o outro. É diferente de nós falarmos assim... Hoje eu não sei como é que vai evoluir, mas existe uma chance de, às vezes, né, não ser do jeito que vocês estão esperando, não existir, né, essa cura que a gente está indo atrás. E é diferente da gente dar ali que uma certeza, não, pode ficar tranquilo, não vai ser nada, não. A gente está discutindo sempre a respeito de uma hipótese diagnóstica, Sim, né? Que pode ser confirmada ou refutada, né? Agora, quando a gente refuta e de repente ela vem, né, a gente já se apegou àquela que ia dar certo. E nós temos a tendência de sempre acreditar naquele que te falou que vai ter uma evolução diferente do que realmente você entendeu que vai ter. Sim, e aí é sentir essa dor 2 vezes, né, Raquel? Como Com você certeza. disse, é ser exposta a um diagnóstico de certa maneira inicial, né, e depois sofrer por ele novamente ao perceber que não, aquela hipótese foi realmente confirmada. A comunicação de notícias difíceis é fundamental para a prática assistencial, para a prática em saúde do cuidado paliativo, porque ela oferece, né, ela possibilita, sobretudo, algo que a gente discute muito, a gente quase que milita, né, Línia, nessa área da paliação, que é a autonomia, o exercício da autonomia do paciente, né? A gente precisa de conhecer essa pessoa individualmente, né, nos seus valores, naquilo que é importante para ela, né, no que não é, no que é desejável, no que não é desejável, né? E isso só pode ser possível a partir dessa elaboração dessa informação do diagnóstico, né? Uma coisa muito importante da gente sempre lembrar é que o cuidado paliativo ele não é feito por um médico, ele não é feito por um psicólogo. O cuidado paliativo, ele sempre prioriza uma equipe, né? Tem que ser uma equipe onde todo mundo fala a mesma língua,
Porque senão eu venho como médica com uma informação, o psicólogo vem com uma ideia diferente, aí vem o fisioterapeuta ali 3 vezes por dia, que vem com uma ideia diferente da nossa. Então, a gente tem que estar em uma equipe onde não é só o médico, não é só o psicólogo, ela é uma equipe multidisciplinar, né? Nós fomos, eu formei há um bom tempo já, né? E a minha formação foi no modelo biomédico, né? E resumindo o modelo biomédico, a morte é a derrota do modelo biomédico. Então, nós médicos temos essa dificuldade, né? Eu tenho, às vezes, dependendo do caso, nós temos essa dificuldade de desconstruir o modelo em que fomos formados. Nós fomos formados para salvar vidas. O paliativo, né? O cuidado paliativo no Brasil, ele está chegando. E nós vamos enfrentar, na minha opinião, durante muito tempo, essa questão do modelo biomédico, onde nós estamos ali para salvar uma vida a qualquer custo. Vamos fazer uma intubação, vamos deixar esse paciente na UTI, vamos, né, fazer procedimentos invasivos, sem, às vezes, né, pensar realmente se nós estamos prolongando vida ou se nós estamos prolongando sofrimento. Então, o cuidado paliativo, ele vem realmente, ele já é mais desenvolvido na Europa, né, mas ele vem para a gente tentar realmente prolongar a vida. Né? Mas é algo muito novo e algo que enfrenta muito preconceito e onde a gente tem, né, as famílias que, às vezes, enfrentam sozinhas uma batalha para poder realmente Fazer valer fazer essa valer. autonomia. Igual a gente está falando, não só com o médico, né? Com Sim. toda a equipe que cuida, desde a recepção até o pessoal da limpeza, eles têm que estar. Nós temos que estar alinhados sobre isso. Porque Isso senão alguém vai falar que a gente está deixando o paciente morrer à míngua. Um questionar a conduta do outro, Sim. né? De como assim? É para eu fazer isso aqui? Ah, mas tirou tal medicação? E mas não vai alimentar? Como assim, né? Sim. E aí um questiona a conduta do outro e acaba produzindo muito sofrimento para a família por sentir, né, que a equipe não está coesa sobre o que é melhor para aquele paciente, né? Que foi ouvido, né? Se foi ouvido, né? Se essa autonomia está sendo preservada. Então, nesse sentido de autonomia agora, Raquel, como que foi, né, para o seu pai, daquilo que você testemunhou como cuidadora direta dele, né? Como foi para ele refletir sobre as informações que ele recebeu, né, nesse diagnóstico e informar a vocês, familiares, sobre os limites e expectativas quanto ao futuro? Como eu disse, o processo de diagnóstico foi um pouco demorado, demorou cerca de 3 meses, então ele teve muito tempo para refletir sobre o que ele queria e o que ele não queria, muito fortemente o que ele não queria. A gente passou por várias clínicas, hospitais, não só aqui na cidade, mas na região e até em outros estados, procurando alternativas dentro do que ele demonstrou que ele tinha vontade de procurar alternativas. Mas logo no primeiro dia, no dia seguinte ao do diagnóstico, ele deixou claro que ele não queria fazer nenhum procedimento invasivo, ele não queria ser mantido vivo através de máquinas, ele não queria respirador, ele não queria alimentação por sonda ou, mais invasivo ainda, ele não queria. Então, isso deu para a gente um caminho sobre o que precisava ser feito, para poder fazer o que ele queria, e desde o início, a minha mãe e minha irmã dissemos que nós iríamos apoiá-lo em qualquer decisão. Ele deixou documentação dizendo que não queria esses procedimentos, mas como a Línia disse, a sociedade não está preparada para poder encarar a morte como sendo uma parte da vida. Eu, particularmente, estava preparada para poder enfrentar questionamentos de familiares e de amigos com relação mas não vai fazer os procedimentos, mas tem outras pessoas que têm como fazer, que estão vivas ainda porque fizeram isso, fizeram essa outra alternativa. E era complicado conseguir virar para essa pessoa e falar: meu pai não quer. E a reação era:
então vai deixar morrer? Eu estava preparada para enfrentar essa resistência das pessoas do nosso convívio. Eu não estava preparada para enfrentar essa resistência dos médicos. E dentro do hospital, dos hospitais, nós encontramos pessoas com vários pensamentos diferentes. E era muito complicado, muito dolorido, porque ao mesmo tempo em que chegavam curas milagrosas por mensagem de WhatsApp, e volta e meia eu recebia, eu fazia pesquisa, via qual que era a veracidade dessas informações, volta e meia mandavam direto para o meu pai. Então eu tinha que contar a verdade para ele, tirar a esperança dele de novo, falar: pai, eu já pesquisei, não é desse jeito que estão falando. E, ao mesmo tempo, tendo que tirar essa esperança que era dada também por médicos. Se o senhor fizer a GTT, o senhor vai ter uma vida normal, o senhor vai poder passear, vai poder ir pescar. Não era uma realidade isso. A gente já não conseguia fazer o deslocamento dele e, ao mesmo tempo, essa esperança estava sendo dada. Então, é necessário que exista essa coesão. É necessário que exista essa coesão entre todos os membros da equipe para poder evitar ainda mais sofrimento para a família e para o paciente. Uhum. Eu li um livro da Ana Michele Soares, chama Vida Inteira. E ela conta sobre ela, paciente paliativa de câncer, e ela conta a história de uma amiga que passou por uma situação dessa, em que ela teve, ao mesmo tempo, uma mistura de dogmas religiosos com um oncologista que não falava a mesma língua da equipe paliativista. Como resultado, essa paciente ficou tão desorientada que ela chegou, em fase terminal, ela chegou a proibir visitas a ela mesma. E isso... eu não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para ela e para a família, para as pessoas do entorno dela, para as pessoas que amavam essa paciente, de passar um tempo ali sem ter o convívio dela por conta dessa desconexão. Talvez até para se bloquear de não falem, não me tragam mais sofrimento a partir do que a fala de vocês, não entendendo a minha realidade, né? Pode me promover aqui. Normalmente a família e o paciente está entendendo a realidade, né? E hoje a gente tem uma mudança de equipe muito grande, aqui, em qualquer lugar, né? E se essa equipe, os membros da equipe não tiverem coesos em relação a isso, e a gente já gera sofrimento para a equipe também. Sem dúvida. Eu tenho duas amigas enfermeiras que elas me ligam e falam assim: mas Línia, não é possível? Eu falo: mas e o que eu vou fazer? E aí vem a questão onde você falou que seu pai deixava registrado. Sim. Né? A diretiva, né, o testamento vital, as diretivas antecipadas de vontade, a gente eu gosto sempre de deixar muito bem claro que o paciente não é que a gente não está fazendo nada por ele. Nós só não estamos investindo em tratamentos fúteis, em tratamentos que vão gerar sofrimento. O paciente paliativo faz quimioterapia? Faz. Paciente paliativo faz rádio? Faz sim. Desde que exista uma indicação para diminuir o sofrimento, a dor desse paciente. Para que ele possa ter qualidade de vida, sim, né? Pacientes, por isso que eu falo que a gente tem que viver um dia de cada vez, pacientes com ela que decidem viver por meio de respirador, que tem uma religião que gere isso, que influencie isso, que tem um pensamento diferente, a gente também pode conduzir de uma forma diferente. Uhum. Por isso que cada paciente paliativo, independente se paliativo ou não, mas cada paciente é único. E a gente tem que ter o tempo de sentar e estabelecer um projeto terapêutico para esse paciente. Singular, né? Naquela situação. Se nós sentarmos, nós três, com um paciente, às vezes, com 3 pacientes com a mesma doença, nós vamos chegar com 3 projetos diferentes. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. É a medicina centrada na pessoa mesmo, e não né? na doença. Exatamente. Nem na equipe, nem no desejo do que a gente acha que é o melhor. E aí, às vezes, a gente é muito questionado disso. Por que você tratou
o fulano de tal desse jeito e o outro você está conduzindo de outro jeito. Né? Justamente porque são pacientes com a mesma doença, mas são pacientes completamente diferentes. Sim. Né? E a gente tem que respeitar essa autonomia do paciente. Nós não estamos deixando ele morrer, mas nós também não estamos prolongando o sofrimento dele. No caso do paciente que nós estamos nos referindo, né, era uma pessoa com muita clareza, né, muita opinião também a respeito do que ele entendia como a forma que era válida viver, né, para ele estar numa cama sem poder pescar, sem poder sair de canoa, né, não era interessante. Não era qualidade de vida, não era o que ele queria. Parar de comer pela boca, respirar por uso de aparelhos, né? E a ela, né, dos relatos que a gente tem é que é uma mente presa dentro de um corpo. Exatamente. Né? Isso mesmo. Então, a definição que a gente tem dela é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: será que ele seria feliz assim? Nós não deixamos ele morrer. A doença dele evoluiu. Exato. Né? E, especificamente, quando o paciente faz essa diretiva antecipada de vontade, quando esse momento de encontro e essa comunicação flui, né, entre a equipe dizendo a respeito do que é aquela doença, de qual é o prognóstico daquela doença, de forma que o paciente possa fazer escolhas a partir da autonomia e dos valores pessoais dele, comunicando isso também para a família, a gente acaba conseguindo reduzir muito o sofrimento dessa pessoa, desse paciente que padece, né, dessa doença, da família que não vai ter que decidir e às vezes até entrar em conflito sobre o que seria melhor naquele contexto de acordo com o valor pessoal de cada um e não da pessoa que está enfrentando a doença, e também da própria equipe de saúde, né? Então, nesse ponto, ele foi bastante generoso de deixar, né, esclarecido para vocês sobre o que ele esperava, porque aí o acordo entre vocês foi a gente vai estar do seu lado, a gente vai fazer cumprir o seu desejo, né? Mas aí, Raquel, é sobre isso que eu gostaria de saber agora, né? Como foi para vocês, como familiares, ouvir dele isso, né? De eu não quero ser alimentado, se eu não conseguir comer pela boca, eu não quero respirar por aparelhos quando eu não conseguir mais respirar, né? Eu não quero que a minha vida seja prolongada de forma que eu não entenda que há qualidade de vida ou que eu não vou me reconhecer nessas escolhas e nesse dia a dia que eu vou ter. Olha, Suzana, não é fácil, mas uma coisa que ficou bem clara era que, para ele, aquilo não seria vida, ficar preso numa cama, como você mesma disse. Ele era muito ativo, gostava de pescar, adorava comer. E a possibilidade de ficar preso numa cama deixava ele praticamente desesperado, porque entra uma questão muito pessoal, não só com a interpretação da família, mas muito mais do próprio paciente, que depende da história, depende das vontades, depende da religião. Tem gente que considera o morrer ficar dependente, tem gente que considera o morrer, às vezes não até considera morrer, mas considera até pior do que o morrer, ficar dependente. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de dar trabalho para os outros. Exatamente. Né? A gente ouve muito isso. Fazer alguma coisa que vá contra o dogma religioso, fazer alguma coisa que vá prejudicar a família de alguma forma, e ele não queria isso. Não foi fácil, mas partindo do entendimento de que o mais difícil é ele quem está passando, é ele quem decide. Brilhante. É sobre ele, né? É sobre ele. Nossa tarefa de amar é oportunizar que a vontade dele seja respeitada, né? Exato. E nossa tarefa de cuidado, né, Línia, é também... como Línia bem pontuou ainda há pouco, né? As ciências de saúde quase sempre estão voltadas para a cura. A gente precisa restabelecer essa estratégia para que nós estejamos disponíveis e preparados para o cuidado. Como Raquel disse, a morte faz parte da vida, né? E uma vez que ela faz parte da vida, ela também é nosso objeto de estudo e nosso objeto de cuidado, onde, através do cuidado paliativo, nós vamos oportunizar, né, o controle de dor, o controle de sofrimento nos mais diferentes níveis, né, que esse sofrimento pode se manifestar na vida de uma pessoa. Uma coisa que foi bastante importante foi o fato de que a gente teve as informações abertas para a gente logo no início. E depois do falecimento do meu pai, conversando com outras pessoas, tendo a oportunidade de conhecer outras histórias, eu me deparei com várias famílias que passaram por situações
bem complexas também, em que eles não tiveram acesso a tudo que eles precisavam para poder tomar as decisões quanto ao tratamento do paciente. Em muitos casos, acidentes, um AVC, coisas inesperadas em que não havia sido passado antecipadamente o que o paciente gostaria. Nem sempre isso é possível. E acabava que eles se viram em situações em que eles tomaram decisões e depois descobriram que eles não tinham toda a informação que era necessária. E isso é muito complicado do ponto de vista de família, porque decisões têm que ser tomadas. Em muitos casos, essas decisões, no caso do cuidado paliativo, pode ser dar qualidade de vida ali por um período curto, ou às vezes até mais longo. Uma tentativa de cura pode até abreviar a vida do paciente, mas o que acontecia era que os médicos, nessas histórias que eu ouvi, forçavam uma alternativa sem que a família tivesse todas as informações, como se a morte, eles forçavam uma decisão como se existisse um certo e errado. E não existe certo e errado nessa situação. O que existem são decisões com as suas consequências, e quem fica com as consequências são o paciente e a família. Então, eles precisam estar totalmente informados sobre o que está acontecendo para que eles tomem a decisão que melhor vai se adaptar à realidade de cada família. Eu acho que uma coisa importante da gente frisar em relação a isso que a Raquel está falando, né? E acaba que às vezes algumas coisas faz o paliativo ser mal interpretado devido a isso. Eu sou totalmente contra eu pegar um papel e falar assim para você, Suzana, assina aqui, porque se você quer que eu entube o seu pai ou não. Existem algumas coisas que são decisões médicas. Diferente do caso, né, da Raquel. Mas sempre quando surge esse assunto, né, eu gosto de frisar isso. A gente teve um acidente onde o paciente teve um traumatismo craniano. Eu não sei ali naquele momento se eu entubar ele ou não, que ele vai vir a se tornar um paciente paliativo. Eu preciso de tempo, né, para estimular esse diagnóstico. Eu não tenho direito de falar isso para você. Uhum. Isso é competência técnica, né? Diferente totalmente, né, do caso do seu pai. Mas também, hoje a gente tem, às vezes, casos assim. E aí? Você quer que eu entube seu pai ou não? Um alacarte. Não sei. Você pode ser médica. Hoje, agora, nesse exato momento, você não tem uma parte emocional para poder decidir sobre isso. Quem tem que saber sou eu, médica de pronto-socorro. Assim, por eu ter eu tenho a vivência, né, da medicina de família, tenho a vivência dos meus pacientes paliativos e tenho uma vivência de pronto-socorro também. Eu trabalho em pronto-socorro há 10 anos de frente. Então, eu acho isso totalmente errado, né? A gente confundir competências técnicas com competências que são da família. Né? A minha obrigação como médica é, primeiro, decidir as coisas que são minhas, para eu não só querer tirar essa responsabilidade de eu ter certeza que você assinou um papel, você pode me processar daqui uns dias que eu tô respaldado. Né? Porque quem tem competência técnica, se você quiser me processar que eu te obriguei a assinar esse papel e você não tinha conhecimento, existe também, né, isso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né, da gente não ter essa confusão de papéis, né? Algumas coisas são competências técnicas e outras a gente tem que sentar, explicar o que está acontecendo, explicar o que eu, médica, já decidi. E aí, às vezes, eu vou sair dali com uma decisão diferente. Mas eu preciso de informar para a família, né? Que eu acho que deve ser uma coisa que você também sentiu. Mas a gente precisa de informar realmente o que é da parte técnica, o conhecimento técnico que nós adquirimos durante toda a nossa formação,
eu médica, Suzana psicóloga, a nutricionista, né? Com os valores tanto do paciente quanto da família. O seu esclarecimento é fundamental, doutora Línia. E acho que o que a Raquel tenta trazer quando ela fala a respeito disso também, né, é de que, por exemplo, uma vez que a morte faz parte da vida, é importante que a gente discuta sobre os nossos limites com os nossos familiares, porque independente se for numa situação de uma urgência e emergência ou até de uma doença grave, progressiva, incurável, né? O que você quer? Qual é o seu limite, né? O que para você é importante ou não? O que para você seria extremamente desagradável, como nós citamos aqui, desse ditado popular, né? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de depender dos outros. A gente precisa conversar sobre isso nas nossas micro-relações com os nossos familiares, porque isso poupa de muito sofrimento esse familiar que, na ausência da possibilidade do outro verbalizar o que para ele é importante, o que para ele é digno, né? A gente fala muito sobre dignidade também no cuidado paliativo. Na ocasião dele não conseguir manifestar, que a gente saiba mais ou menos por ter conversado com ele sobre essa pauta num outro contexto, né? Sim. E aí, é muito importante essas pontuações que vocês fizeram, porque a gente precisa mesmo diferenciar e também pensar sobre essa nossa cultura que trata a morte como tabu, né? Sendo que a gente, já que é um processo natural, assim como o nascimento, né? Chegamos e vamos morrer, vovó já dizia, né? A única certeza que a gente tem é que nós vamos morrer, né? Depois que nascemos. Então, uma vez que isso faz parte da nossa vida, a gente precisa colocar isso como parte da nossa cultura também, discutir sobre esses nossos valores, né? Para deixar os nossos familiares mais seguros sobre o que seria da nossa vontade, né? E aí, o que eu gostaria de saber agora de vocês já posicionaram em outras respostas, né? Mas eu vou provocar um pouquinho mais agora para que vocês digam, é que, utilizando como exemplo os diferentes ambientes pelos quais você passou, Raquel, né? E onde a Línia também trabalha, como você pontuou para nós, medicina de família, né? Urgência e emergência, o cuidado paliativo também, né? Você também é geriatra, né? Eu fiz geriatra. Exato. Considerando todos esses ambientes pelos quais vocês passaram, né, direto ou indiretamente, trabalhando ou como familiares, né, como vocês percebem as equipes de saúde? Elas estão preparadas para atuar em cuidados paliativos? Quem começa? Olha, Suzana, eu acredito que não. Porque, por mais que a gente estivesse sofrendo pressões, de certa forma, para poder tomar medidas ali no hospital para prolongar a vida do meu pai, o que gerava, que não é justo, porque gerava sofrimento para a gente, a sensação de estar fazendo uma coisa errada, eu percebia que existia sofrimento nos médicos, existia sofrimento nos enfermeiros, nos técnicos, porque eles também não sabiam o que fazer. E é muito complicado, estando do lado de cá, ter que cuidar de mim, ter que cuidar do meu pai, preocupar com a minha mãe, e, ao mesmo tempo, ter que preocupar com a equipe. Eu conseguia perceber que era necessário que eles tivessem um conhecimento maior, uma estrutura melhor, para poderem levar a situação de uma forma que fosse mais tranquila até mesmo para eles. Faltou habilidades técnicas para que conseguissem conduzir também as questões emocionais frente a essa tarefa do cuidado, né? Sim. E você, Línia, como você percebe? Eu acho que o cuidado paliativo ele está vindo num serviço de formiguinha, né? Um por um. Eu falo que eu tenho os meus socorros. Então, né, eu vejo o como funciona, que eu tenho vários pacientes, por exemplo, que decidiram que queriam morrer em casa, né? Com consentimento da família. E a gente vê que dá certo. Primeiro, é um serviço muito caro, né? Não falando só em relação aos nossos honorários de médico, né, de enfermeiro. A maioria dos pacientes que eu consegui, eu fiz via SUS. Né, que realmente eu já tive paciente onde isso na medicina de família, e foi onde eu me apaixonei pelo cuidados paliativos e fui estudar mais e fui me especializar mais, né? Eu sempre cito a Sebastiana, que é uma amiga que eu tenho, que é enfermeira,
e que era final de semana, a gente dividia, e um ia, o outro ia, né? E no final, o desejo desses pacientes foram feitos da forma que eles queriam. Então, eu acho que as equipes, elas têm que serem criadas, porque não é todo mundo, não é todo médico. Eu não nasci para ser cirurgiã, eu não dou conta, né? Então, cada um, né? Existem vários psicólogos que não conseguem, porque não faz parte do que ele tem ali de conceito de tudo, religioso, de o que você traz da sua família desde sua infância, o que você tem de conceito de vida, o que você tem de conceito de morte, né? Então, eu acho que o que a gente precisa hoje, né, que alguns grandes centros no Brasil têm, é criar equipes preparadas para isso. Porque nós nunca vamos ter um sistema onde todo mundo da equipe de saúde nasceu para atuar com cuidados paliativos. Foge muito do que nós estudamos a vida inteira para isso, né? Então, eu acho que hoje a gente ainda não tem equipes criadas para a gente poder realmente fazer o cuidado paliativo da forma que ele precisa, né? Porque, voltando no início, o cuidado paliativo ele não é feito por um médico, por um psicólogo, por um fisioterapeuta. Ele é feito por uma equipe, né? E é muito novo no Brasil. Sim, acho até, me refresque a memória, doutora Línia. Acho que ele entra como parte de política de saúde pública em 2022, né? Sim. Coisa de 2 anos atrás. E, assim, o que a gente vê quando a gente vai falar de saúde pública, quando o cuidado paliativo ele é bem feito, ele economiza, seja para o plano de saúde, seja para a família, né? Por quê? Porque a gente vai deixar de gastar, quando a gente vai ver em relação a gastos, que a gente sabe, né, que é a parte que vale quando nós vamos implantar um programa, tudo, né, e isso impacta na gestão pública. Então, a gente vê hoje que ele economiza muito para a gestão pública. Quando eu deixo de levar esse paciente para o hospital e consigo conduzir ele em casa, né, a gente vê que dá certo. E a gente economiza, né? Eu trabalho em um município onde, até por ser um município menor, né? Eu trabalho em Araporã, então a gente sempre conseguiu isso. Tem só 5.000 habitantes o município, né? E a gente consegue manejar esses pacientes. A gente já conseguiu ver também que a gente economiza com isso. Porque eu consigo manejar esse paciente em casa, ou então quando eu levo para o hospital, né, tem só um médico que conduz, né, uma equipe ali que troca a cada dia sim, dia não, então a gente consegue conduzir melhor. E nisso a gente vê que a gente não tem gasto à toa. Exato. Né, gasto que não vai mudar. É totalmente diferente da gente estabelecer como padrão, como certo, né, como a Raquel estava dizendo, do certo ou do errado, né, a gente estabelecer como um padrão que todo mundo tem que morrer em UTI após intubação orotraqueal, fazer ressuscitação cardiopulmonar, né? Como se a gente estabelecer isso como regra, às vezes nós vamos estar levando até, de certa forma, ferindo o princípio da equidade, né? Porque, tipo, aquela pessoa não quer aquilo, aquele procedimento naquele contexto é considerado desproporcional e a gente vai estar oportunizando ele porque na nossa cabeça a gente acha que as pessoas têm que morrer em UTI, né? E o contrário também, não quer dizer que o paliativo não possa ir para UTI. Exatamente. Né? E, por exemplo, né, no caso do seu pai, a gente conseguiu organizar uma UTI onde vocês estariam ali junto, né? Que eu acho que isso tem uma importância gigantesca. Você quer falar, Raquel, sobre como foi esse final, né? Como foi esse desfecho? Cortes. Só para eu saber, o que eu falei ali com relação aos médicos estava dentro daquilo que a gente tinha conversado? Tava. Sim. Ok. Tá. Acho que fala só desse fim de vida, de como foi. Tipo, que ele foi para UTI, né? Que, embora ele não quisesse, a gente entendeu que era o melhor naquela ocasião para um cuidado com a família também. As últimas semanas de vida do meu pai foram complexas porque ele precisava ficar sedado. Por conta da progressão da doença, a sensação que ele tinha era de estar afogando no seco. Ele não conseguia respirar. E eu não consigo imaginar qual que é o tamanho da angústia que isso gera. Então, ele precisava ficar sedado
E estando no quarto foi um pouco complicado, porque não tinha médico o tempo inteiro para poder fazer o acompanhamento. Então, mesmo ele não querendo ir para a UTI, nós levamos ele de volta para a UTI, mas houve um acordo com o hospital em que nós poderíamos ficar com ele durante o dia, o tempo que a gente quisesse. Então, a gente tinha livre acesso para poder visitar. Ele estava sedado, mas a gente conversava com ele. Minha mãe teve a oportunidade de se despedir com um pouco mais de calma, vamos colocar assim, e foi muito... Como é que eu quero falar? E o cuidado que o hospital teve com a gente foi muito importante, porque eles abriram exceção que normalmente não aconteceria, e eram tempos de Covid. Tinha todo um cuidado de máscara o tempo todo, que já se usa na UTI de qualquer jeito, de todas as formas, mas o cuidado que o hospital teve com a gente foi muito, muito importante para nós. Uma cena que ficou muito na minha cabeça foi que nesses últimos dias eles estariam comemorando as bodas, né, de casamento, e que sua mãe foi linda de vestido branco, né? Ele mesmo sedado o tempo todo, ele estava ali, né? E ela conversou com ele, ela pôde falar sobre essa história de amor dos dois, né? Que trouxe 2 filhas ao mundo, e, enfim, e tudo que eles construíram, né? A partir do relacionamento deles ali. Foi um momento muito especial para nós também, da gente testemunhar, né? Que às vezes o que a gente oportuniza não é só antibiótico, não é só equipamento, não é só invasão num corpo, é também permitir que essas famílias estejam do lado, né, participando de momentos para a própria elaboração também desse luto, dessa história que está se encerrando ali, né? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente hoje, né? Daremos início, então, a essa série, né, da ausculta paliativa, porque entendemos que é muito importante que essas pautas estejam em voga, em discussão, para que cada vez mais nós possamos nos formar, né, entendendo que é uma demanda, sim, da realidade, que a gente precisa, né, dar conta, estar capacitados para atuar nisso. E quero, acima de qualquer coisa, sem ter combinado com Raquel antes, paliativista, a gente tem fama de abraçar a árvore, né, Línia? De ter várias coisas poéticas, né? Enfim, reza a lenda que as pessoas só morrem quando elas são esquecidas. Então, o nosso episódio hoje, que seja em homenagem ao seu pai, ele permanece vivo por trazer essa transformação para a formação dos nossos meninos. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade de compartilhar essa história e trazer melhores cuidados para futuros pacientes e mais cuidado também para os médicos, os profissionais da área da saúde, que também têm que ser olhados. Compaixão para todos nós, né? Sim, né? Obrigada, Suzana. Eu espero que a gente possa, né, cada dia discutir mais e trazer mais a medicina, o cuidado paliativo, a medicina paliativa para a nossa realidade. É um trabalho de formiguinha, né? Mas aos poucos nós vamos conseguir chegar lá. Nos encontraremos outras vezes. Sim. Aqui, ausculta paliativa. Sim. Obrigada, gente.